Sejam bem-vindos a mais um podcast. A fala é dela! Hoje com o nosso convidado especial, Yuri Ramos, vai ser já apresentado, tanto o Yuri como o tema dele maravilhoso. Mas antes, quero lembrar do dia 29 de abril, um momento ímpar de Maracanaú, onde a Amem Maracanaú promoveu o primeiro encontro de mulheres, A Fala é Delas, com o objetivo de proporcionar às mulheres de Maracanaú, à população maracanauense, o conhecimento sobre o tema violência doméstica e familiar. E, além disso, nós tivemos também o primeiro Miss Maracanaú Melhor Idade, e dizer que foi um sucesso total. E agradecer a todas as pessoas que abraçaram esse projeto e que por eles também, né, esse projeto aconteceu. Então, eu quero agradecer à Universidade Uninassal, que doou o espaço para que esse evento acontecesse, a Agência Nakamura, a Loja Mais Mulher, a Claudiana Consultora de Modas, a Daniela Honorato, Honorato Bar, Estúdio Tiago Lima, Drummond Noivas, Lena Lima, TV Pitaguari, Kelly Nara, deputada Fernanda Pessoa, IBDFAM, os nossos palestrantes, doutor César Morel, doutor Wélida Brasil, doutora Raquel Andrade, da Procuradoria Estadual da Mulher, né? Doutora Ana Elisa, psicóloga. Tivemos as duas fundadoras da AME como palestrante, a doutora Ângela Souza. Uau! E a doutora Elaine Lima, a Casa Sábios, né? Que tivemos duas idosas de lá que participou do Miss Maracanaú, as Pérolas. Tivemos também como parceira a Solange Araújo, o Espaço de Beleza, a Secretaria da Juventude, na pessoa do secretário Nailton, e também a Secretaria de Cultura do município de Maracanaú. Queremos agradecer de coração, porque esse evento foi um sucesso, e a todos os convidados que estiveram presentes, prestigiando esse evento, né, da AME. Verdade. O Yuri também estava lá, Eu estava. E foi muito lindo, muito lindo. Até hoje eu ainda estou viajando naquele momento maravilhoso. Pois muito gratificante, né, esse momento importante, né? E eu deixei aqui para o final o nosso grande parceiro que cuida das nossas mídias, EDS Comunicação, na pessoa do Wesley, sim. É aqui na Avenida Mendel Estenbruch, no Pátio Pajuçara, número 10.293. Tem algum trabalho para fazer? Pode procurar. Um trabalho de mídia é aqui na EDS Comunicação. Muito bem, Magda. Eu vou passar a palavra aqui para nossa amiga Ângela Souza. Uau! A fala é sua, apresente o nosso convidado. Com certeza. Olá, meninas. Olá a todos. E vamos lá. Vou apresentar o meu convidado. A Elaine não gosta que eu falo meu convidado, não, mas ele é meu convidado. Não, ela fala assim, o nosso convidado, o convidado da fala é dela. Mas ela, né? Ela quer o convidado só para ela. Eu quero só para ela. Né? Então vamos lá, meninas. Yuri Ramos, assistente social, viu, gente? Meu colega de trabalho, que lindo. Pós-graduado em gestão de pessoas, coordenador da Unidade de Acolhimento Institucional, professor Elias Cavalcante de Andrade. E a fala é sua, Yuri. Seja bem-vindo, Yuri. Uau, que entrada, hein? Que entrada. Então, assim, com essas boas-vindas, eu só tenho a agradecer pela confiança, agradecer pela oportunidade também, e agradecer pelo espaço. Acho que falar sobre esse tema, que a gente vai já ter várias perguntas, né, várias dúvidas, várias inquietações, falar sobre um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão relevante e infelizmente ainda tão invisível, é um desafio, e eu espero contribuir com a fala de vocês, né? Já que a fala é delas, eu espero contribuir, espero despertar não só nas pessoas que trabalham na área, mas de repente nos estudantes, de repente nas pessoas que estão em outras áreas, em outras políticas públicas, órgãos públicos, privados. Eu espero despertar o interesse
para cuidar dos nossos jovens, né? Cuidar da nossa educação, da nossa assistência, porque na verdade hoje em dia a criança não é mais a do futuro, é a do presente, né? Eu não posso só esperar o que vai vir pela frente, eu tenho que cuidar do hoje, viver o meu presente e não só ficar pensando que vai ser uma criança do futuro, o que vai estar por vir. Então hoje a gente tem muita coisa a fazer, é o que eu costumo dizer, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, o que falta é gente. O que falta é gente para dar conta. Verdade. É verdade. E aí, só colocando aqui o tema, que muito lindo o tema. Olha o tema. Os desafios no atendimento a meninas e meninos em acolhimento institucional, né? O Yuri é coordenador desse acolhimento, então vai ser muito interessante que ele vai nos tirar muitas dúvidas, né? Isso. Que as pessoas desconhecem esses acolhimentos, como que acontece, enfim. Como realmente funciona, a gente sabe desafio, né? Que a gente trabalha nisso diariamente, né? Exato. Assim, nós, como assistente social, você lá, Ângela do CAPS, a Ângela também, né? Já trabalhou, então é um desafio muito grande para a gente como profissionais, né? E como você está falando, a gente precisa ter um olhar também da sociedade, porque também é papel da sociedade, papel também da gestão, né? Então, assim, questão das políticas públicas. E vamos falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da instituição, como é a instituição, e depois a gente vai para as E perguntas. aonde certo? é também, Bem né? direitinho. Apresente a instituição e vamos no popular também, o que é essa história de constitucionalização também, né? Vamos explicar sim. às pessoas. Traduzir. Então, traduzir. vamos lá, Exatamente. cada... Eita, vai ser muito bombardeio hoje, viu, Igor? É muita pergunta. Tudo bem, muitas tudo bem. dúvidas. Eu prometi que ia falar pouco. E a gente, assim, para esclarecer até para o que a fala é delas, é para a gente mostrar para a comunidade o que existe no nosso município, que muitas pessoas não sabem que existe, Perfeito. né? Então, a gente está aqui justamente para passar essa informação. Tomara a certo? Deus que eu consiga apoiar esse projeto, traduzindo realmente, trazendo na linguagem mais acessível possível para o maior número de pessoas. E eu acredito que a gente vai conseguir, né? Vamos sim. Então, assim, gente, um acolhimento institucional, no caso, esse em que eu trabalho, já estou lá há 4 anos, ele fica na Mucunã, um dos bairros pioneiros aqui do Maracanaú, fica hoje em parceria com a instituição SOBEF. E aí a SOBEF, junto com a Prefeitura de Maracanaú, com um convênio, organizam esse serviço de acolhimento. E aí fica na Mucunã, no número 300, a gente chama muitas vezes Mucunã de baixo, Mucunã de cima, Mucunã de cima, porque é um ditado, né, do pessoal do bairro. E a gente vive aquela comunidade, a gente vive aquele bairro, a gente não tá ali, eu pelo menos junto com a equipe que atende aos meninos e meninas, a gente não tá ali só para trabalhar, a gente vive um bom pedaço do dia, mais até do que com a nossa família ali. Então a gente acaba se vinculando bastante, vivendo aquele território por completo. E aí a instituição já funciona há bastante tempo, já tem mais de 10 anos, só que com esse termo de colaboração, né, com esse convênio com a Prefeitura de Maracanaú, existem outras normativas, outras formas de funcionar. E aí o serviço de acolhimento, ele é um serviço nacionalmente organizado, tem uma estrutura própria. Então, o mesmo serviço de acolhimento que acontece aqui em Maracanaú, deve acontecer em Fortaleza, deve acontecer em Horizonte, em Caucaia e assim no Brasil afora. Porque é um serviço que tem uma regulamentação. Existem leis, existem regimentos, normativas que fazem com que essa burocracia sirva para atender melhor e padronizar o serviço. Porém, a gente sabe que o investimento, o recurso, né, vai de acordo com cada território, com cada local. Mas existe um rigor, e hoje a gente busca atender esse rigor para melhor ofertar os direitos da criança e do adolescente. A nossa instituição, o Instituto Professor Elias, atende até 20 adolescentes. Geralmente adolescentes mesmo, né, com 12 anos completos, até os seus 18 anos incompletos, e que estão sob violação de direitos, desproteção, violências de forma que essa pessoa, esse adolescente, não possa mais ficar no ambiente familiar. Então, existe um público muito específico para até desmistificar, né, quem é que vai para acolhimento, porque o popular se chama abrigo. Então, a quem se destina o abrigo? Quem é o público-alvo? São essas crianças, esses adolescentes, jovens, né, que não têm o papel de proteção na família e nem tem uma rede de apoio, que hoje nas redes sociais está muito falada essa palavra, né? O que é essa rede de apoio? Não tem uma madrinha que faz aquele papel de madrinha, que realmente ajuda. Né?
extensão, Isso, né? que ajuda mesmo a criação ali no dia a dia, aquela avó, não tem aquela vizinha que muitas vezes não é de sangue, mas é mais familiar do que muito parente. Então, quando é essas... Tem acolhimento afetivo, né? E hoje tá Exato. demais, você que trabalha Exato. demais. Então, assim, essas pessoas que param em acolhimento institucional, que vão encaminhadas, elas geralmente não têm esses vínculos, porque se tivesse, não necessitaria de abrigo, Sim. não necessitaria de acolhimento. Então, o acolhimento institucional é a última instância. É quando realmente se esgotou e não tem nenhum outro local saudável, seguro, sadio, para essa criança e adolescente que estão em desenvolvimento serem cuidadas e continuar tendo a sua vida, as seguranças, né, que a gente chama, a alimentação, o teto, né, que é a moradia, a educação, a escola, a proteção, o cuidado, o não. O não, a gente precisa falar desses nãos, né, que são, na verdade, os sims para a vida, né? Então é isso que o acolhimento institucional, em qualquer local desse país, ele deve atender. E aqui em Maracanã eu vou trazer um pouco da nossa experiência, né? Não tenho como falar pelos outros irmãos que estão aí afora, mas a gente pode trazer o mais... Pode aproximar as pessoas dessa dinâmica. Muito medo, falam em assistente social e conselho tutelar, Exato. acha logo que vai, né? Que vai tomar o menino, que vai chegar lá e vai resolver briga. É uma coisa assim também que tá muito banalizada até, se eu pensar, né? Tem é como se fosse aquele... Na minha infância, pelo menos, eu ainda ouvia o carro preto. Né? Tem um carro preto. Então, assim, chegou a ser isso. Se aparece o carro do conselho tutelar, muita gente acha que é logo um problema, sendo que tem outras funções, né? A própria de cuidar, de proteger, de garantir aquela família, orientações, aquela criança, aquele adolescente, porque a gente fala de direitos da criança e do adolescente, mas também tem deveres. Sim. E aí a gente vai ter que tratar sobre isso, porque... né, até uma palavra que vocês falaram muito no evento, porque para registrar eu estava no evento, né? Fotografei aquelas senhoras lindas, ouvi cada fala dos palestrantes. Então, assim, um evento muito rico. Então, até para ilustrar mais, a gente tem que entender quem são essas pessoas, onde elas estão, quem é esse perfil familiar, desmistificar um pouco esse bordão antigo de famílias estruturadas e desestruturadas, que isso é uma coisa que já está superada, mas muita gente ainda não entende essa informação, não consegue decodificar isso, e entender que o que a gente vive hoje são famílias que têm suas complexidades. E aí, o que quer dizer complexidade? Tem suas vivências, seus desafios, tem suas configurações, suas formas. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada, né? Cada uma tem o seu estilo. Agora, o que tá errado, Yuri? A violência, a violação de direitos. E aí, isso pode se traduzir desde aquelas situações como trabalho infantil e também desmistificando. Trabalho infantil não é aquele menino que chega na escola e vai ajudar a mãe a vender ali o salgado na porta de casa. Claro. Trabalho infantil é a exploração. É aquela criança, aquele adolescente que ele é obrigado, de várias formas, desde pancadaria, né, questão física, até o abuso psicológico, a trabalhar de uma forma... braçal. Isso, e de uma forma abusiva. E aí sempre vem acompanhado com ameaças, com o popular, se você não voltar com tantos reais, você vai ver. Então, isso é trabalho infantil, né? Também tem as questões de abuso psicológico, mas assim, muito, muito grave, que até pode ocasionar automutilação, até ocasionar suicídio. Psicológico e sexual, né? E sexual a gente não tem como negar, né? Que infelizmente está na cultura do nosso país, né? Na pandemia cresceu demais, né? Então, realmente, para tirar essa dúvida, gente, só vai realmente para a instituição aquela última instância, realmente o juiz só determina, né? Que agora a nossa amiga Ângela também está nessa área do direito. Do jurídico, né? Isso, só vai determinar depois se não tiver nenhuma possibilidade, nenhuma, como diz, afetiva. Às vezes você tem uma avó afetiva, como ele está dizendo, uma vizinha. O juiz vai tentar de várias formas, se não tiver nenhuma possibilidade, que essa criança e adolescente vai chegar até, como diz, o Yuri, né? Isso, Yuri? A instituição. É porque muita gente fala assim, o Yuri, muita gente me conhece como Yuri do Abrigo, assim, é quase que é meu sobrenome. Até a instituição, e aqui assim, não tem Elaine. só essa instituição, né? Tem essa aqui, é uma da que a gente está conhecendo, mas no município também tem outras, né? Instituição. Isso. Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre esse tema para as pessoas realmente conhecer. Como eu tô dizendo, que a pessoa fica muito, eu digo, assistente social, o pessoal tem medo, né? Em questão também do conselho tutelar, eu vejo muito esse medo dos pais, né? Mas é como diz, se você não estiver violando direitos, você não vai ser punido. Então, a gente tem direito, É né? o popular, quem não deve, não teme. Quem não deve, não Eu tem. costumo Então, muito né, falar nós assim temos também. direitos e deveres, como o próprio Yuri falou, né? Isso. E a gente não pode fazer os recortes de, por exemplo,
taxar, julgar toda uma história, toda uma trajetória de uma família por conta de um episódio. Yuri, você tá relativizando, tá banalizando as violências? Claro que não. Mas também não existe essa questão de, por exemplo, uma criança tá na rua, eu tiro uma foto, posto no Facebook e já digo que a criança tá abandonada. Isso que é negligência, Nem né? sei. É verdade. Nem sei o que tá acontecendo. É que nem aqueles casos que a família tá enlouquecida atrás da criança ou do adolescente, já bota, vai na polícia, vai na rádio, vai em todo canto. Quando vê o menino só saiu da escola e esqueceu ou não quis avisar a mãe que ia na casa de um amigo e pronto, verdade. estava lá. Então tem muita coisa que a gente tem que ter aquele popular, né? Muita calma nessa hora e muita hora nessa calma, né? Pra Isso. trabalhar realmente todos os conceitos e entender como vai apoiar aquela família, porque esse é o objetivo. O objetivo do acolhimento institucional é garantir que aquele sujeito, aquela criança, aquele adolescente vão retornar para algum ambiente familiar e estão no abrigo temporariamente. Por lei e pelas orientações técnicas, só são 18 meses. Esse é o prazo final, o prazo máximo. Só que, infelizmente, a gente sabe que não acontece dessa Acontece, forma. A né? gente luta muito para que seja antes desse período. Porque há algumas situações em que a gente consegue fazer o desligamento da instituição, né, o desacolhimento, antes dos 18 meses. Mas há situações em que não ocorre assim. E aí entra um processo de destituição do poder familiar, que aí é onde aquele adolescente ou aquela criança vão estar disponíveis num cadastro de adoção, que aí já é outro tema para outro podcast, né? É Que verdade. tem também suas complexidades, mas para a população entender, e inclusive se os nossos jovens do Maracanaú estiverem ouvindo, né, assistindo, entenderem que não é um espaço onde eu vou passar um tempo, vou passar férias, vou fazer como tá no seriado, como tá na novela, né, que tem, assim, os acolhimentos, o orfanato. Não, não é assim. É literalmente um espaço de transição. E aí, como os jovens já chegam nesse contexto de violação de direitos, vocês podem imaginar que eles não chegam com as potências elevadas, eles chegam fragilizados, eles chegam muitas vezes sem nem saber o porquê que eles estão ali, porque eles ainda não têm a maturidade de compreender o que é uma violação de direitos. Até que ponto é utilizado o corpo, o próprio corpo, até que ponto eles eram utilizados como força de trabalho, obrigada. Eles muitas vezes, como já estão naquele sistema, acabam acreditando e reproduzindo que aquilo é o correto, que aquilo é o normal. E aí assim, imaginemos, quem é mãe, quem é pai, né? Quem tem uma, duas, três crianças em casa. Pode até ser independente da configuração. Filho adotivo, filho, né? Ou filho que foi gerado ali né, no relacionamento, um primo. Uma coisa é ter essa quantidade de pessoas, que você pelo menos sabe de onde vem para onde vai. E quando você tem numa instituição até 20, que vem cada um de um canto, cada um com uma linguagem, cada um com uma forma de sobrevivência. Uns que com questão de saúde mental, outros que já passaram por situação de rua, outros que já passaram por situação de medida socioeducativa, que é outra vertente, né, da assistência. E aí vocês imaginam como é manter uma coesão, uma unidade com tanta gente diferente, idades diferentes, porque não vem da mesma idade, né? Pode ter um de 12 e um de 15 e um de 17. E meninos, e meninas, e orientações sexuais diferentes, identidades de gênero diferentes. Gente, não dá pra imaginar que já dá pra imaginar que não é simples, né? E é isso que vocês têm lá na instituição. Exatamente isso. Tô falando aqui como quem vive e quem luta luta no sentido de trabalha, se esforça e acredita que isso pode ser melhor, e isso pode dar certo, porque a gente tem exemplos de pessoas que saíram do acolhimento institucional tanto antes dos 18 anos, né, que lá a gente fala muito sobre os 18 anos, que é a maioridade, é quando o Estado ele não é mais responsável por tutelar aquele jovem. Ele já está, né, podendo se autogerenciar. Mas a gente tem casos, e não só um, não só dois, não só três, né, nesse tempo que eu estou no acolhimento, de adolescentes que saíram trabalhando, que até hoje, inclusive, trabalham, né, no mesmo local, que saíram com estágio, que terminaram cursos, que voltaram para a família, que casaram. A gente já fez casamento
Só não foi dentro do abrigo porque não tinha como ser, mas foi no Ai, cartório. que lindo. Então, assim, e eu também não tô falando sozinho, né, gente? Eu tô aqui representando outras 20 pessoas, Isso, é isso que eu pelo ia falar. Eu queria menos, que você falasse, porque, gente, lembrando que lá tem uma equipe maravilhosa que eu já Isso. conheci, né? né? Você é suspeita pra Eu falar, sou né? suspeita, mas assim, é uma equipe maravilhosa que realmente cuida com amor dessas crianças. Apesar de ela ter vindo de um contexto, vários contextos, né? Como ele falou, diferente, mas lá elas são bem acolhidas, são profissionais, realmente assim, eles tratam com muito amor, é muito bonito. E eu queria que você falasse qual é a equipe técnica que vocês têm lá para poder as pessoas conhecerem, né? Isso, é bacana, porque tem hoje eu tenho uma psicóloga, né? A unidade conta com uma psicóloga, uma assistente social e uma pedagoga. A pedagoga é a Virgínia, a psicóloga é a Érica Moraes e a assistente social é a Daniele. Eu também sou assistente social, mas eu exerço a função de gestão. Sim, Então não tem isso. como, porque nesse nível de complexidade, com essa Peça, quantidade de pessoas, não dá É. para eu fazer o quê? Não dá para eu soprar e apitar ao mesmo tempo, né? Como se Isso, diz. Então tem que ter uma dinâmica. E também tem os cuidadores e as cuidadoras, que são as isso. pessoas que passam os plantões, porque uma unidade de acolhimento funciona 24 horas. Os meninos que vivem lá, eles moram lá por um tempo, eles residem. Tem sua cama, tem seu espaço no guarda-roupa, com suas coisas. Então, assim, é o lar. Né? A gente busca fazer com que seja mais próximo de um lar, mesmo que seja um lar coletivo. Mas a gente sabe que nunca vai suprir a ausência de uma família que está ali, que personaliza todo o atendimento, que, por exemplo, dá o carinho, dá o amor, dá o afago, dá a disciplina, tem aquela autoridade. É diferente. A gente está ali para. A gente sabe que tem a consciência que não está ali para suprir essa ausência. A gente está ali para exercer um trabalho, mas a gente também gosta desse tipo de trabalho. Então é um perfil de pessoas que, eu vou dizer assim, popularmente falando, tem amor para dar, mas também quer ver transformação, quer ver diferença. Então, assim, a gente trabalha com adolescentes que. Quais são as perspectivas que você tem? Quando você sai da sua família, que era um ambiente onde era para você ser protegido, e muitas vezes porque você também não teve limites e acabou repercutindo isso negativamente para si ou para outra pessoa, vai para uma instituição dessa, coletiva, onde é meio que padronizado o serviço, sabe? Então, quais são as perspectivas de presente, de futuro? Como é a sua relação com o passado? Então, assim, se eu não tivesse como contar com um grande apoio desse trabalho, que inclusive quem faz os relatórios, quem visita, quem atende, quem acompanha, é esta equipe técnica, e eu vou fazendo essas conexões com toda a rede para a gente Ai. conseguir trabalhar o dentro e o fora, porque uma vida, cada vida ali importa, né? Cada vida importa. Mas assim, É. importa ao ponto em que a gente realmente não só conhece cada um pelo número. Não existe nem número, na verdade, lá. É o nome completo, sem esse negócio de apelido, sem esse negócio de subestimar, nem superestimar. A gente fala muito, nenhum ali é coitado, nenhum ali é vítima, no sentido vitimista da palavra, Sim, mas também isso. nenhum é melhor porque estar ali precisa de todo o invólucro assim para ficar super protegido. Não. A gente trabalha numa dinâmica numa pedagogia, né, numa didática de responsabilização, de chamar a atenção na hora que é para chamar, de dizer, por exemplo, que se você não tá a fim de ir para a escola, você também então não vai brincar. Tem as obrigações. tem Eles também, regras, cada eles coisa. também têm regras, Isso. obrigações, A né? gente traz as cargas da nossa família para lá para buscar passar uma orientação como a gente aprendeu. Dando uma releitura, é claro, né? Porque hoje, infelizmente, eu digo infelizmente com leveza, depois de que muitas pessoas terceirizaram a educação para o celular, né? Para aquilo ali, aí assim, hoje eu tenho um jovem que ele não consegue ouvir um não, se ele se frustrar, pronto, no mínimo uma automutilação aí aparece. Aí as brincadeiras da baleia azul, agora tem uma brincadeira que eu não sei se vocês viram, que é passar corretivo na carteira Assim, eu escolar, vi, aí aí fica espera dando- secar, aí raspa e fica cheirando. Tipo, não sei quem cria um negócio desse, não sei com qual intuito, mas cada vez mais vai ladeira abaixo Aí eles esse vão- estilo Verdade. de É, sociabilidade, Yuri, né? o Yuri, eu quero aqui usar uma frase que você colocou, né? Com todo esse contexto já falado até aqui, eu vou pegar algumas palavras suas de que quando você disse assim, que esses jovens, porque lá a instituição atende adolescentes, né? Isso. E você disse que nós estamos lá para suprir
a ausência da família, para não suprir, Isso, nós não para temos esse não papel. suprir a ausência da família. A instituição não tem esse papel. Mas, assim, esse adolescente, que família ele teve? Será que vocês não estão dando uma família a ele? Entendeu? Sim, Porque quando uma criança ou um adolescente ele é distanciado de uma família, né? sim. Porque o que é o conceito de família? E a gente passa isso para depois. Mas ninguém é obrigado a nada. Só porque nós temos vínculos sanguíneos. Eu não sou obrigada a ser agredida por pai, nem por mãe, nem por irmão, nem por primo, por parentesco nenhum. Só que eu achei interessante, de toda a sua fala até aqui, quando você disse que nós não estamos para suprir a ausência da família. Eu acredito que eles não tiveram famílias. E vocês estão dando uma família para eles, né? Com esse atendimento, com essa equipe que vocês têm e com a gestão que você faz, né? Que, Porque por sinal, eu vou pegar sua fala aí, viu, amiga? E, por sinal, a gestão do Yuri é excelente. Assim, eu já tive o prazer de participar de 2 audiências concentradas. A gente percebe que a equipe do abrigo é muito compromissada, como a gente estava conversando aqui a respeito de quais são, se a gente consegue atingir os nossos objetivos de proteger essas crianças que estão com seus direitos violados, né? O Yuri trouxe essa fala porque esse espaço é para cuidar dessas crianças por um tempo provisório, não é Sim. para sempre, Sim. né? Mas entendo também quando você traz a fala aí que você passa a conviver ali coletivamente com aquelas pessoas, aquele grupo passa a ser a sua família, sim, né? Cria um vínculo, Então, né? a ideia da gente convidar o Yuri para vir fazer esse podcast é justamente para a sociedade civil entender que existem essas instituições, né? E que essas instituições, elas não estão ali para ser nenhum hotel, Férias. férias, Férias da né? família, isso não existe. nem o orfanato da Chiquitita. Exatamente. Exato. Isso aí ficou pra novela, isso ficou pra Esse emissoras. realmente são para adolescentes que estão com seus direitos violados, estão sendo maltratados e que a família ela corre o risco de perder destituir o poder familiar, de perder a guarda, autonomia, a né? guarda desse filho devido aos maus tratos. Né? E aí, nesse período, eu tô até tomando a fala aqui do Yuri, Vou até mas anotar é as porque. perguntas, porque assim, eu faço, são coisas que são importantíssimas de ser ditas. Vou anotar E aqui aí pra a gente lembrar. precisa esclarecer, porque senão as pessoas vão achar que realmente lá qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer problema que teve, instituição. Leva para instituição. Leva para instituição. Falando, né? A última Né? instância. E E assim, desculpa, mas é um desafio muito grande, né, Yuri? Que assim, como eu trabalho no CAPS, ele lá, eles ainda, como dizem, receber criança com transtorno, né? O desafio é gigante, a gente faz um trabalho, né? Querendo ou não, Tem juntos. essa. A gente é um desafio a mais, gente. Sim. Muito grande. Além de ter esses outros complexos, trabalhar num abrigo com a criança que está com um transtorno, e realmente que a gente sabe que é de moderada a grave, e saber que tem uns que são bem graves, é um desafio muito grande todo dia, né, Yuri? Todos os dias. Todos os dias, a gente sabe que diariamente, assim, Porque são pessoas. são É. pessoas. São pessoas e do tempo todo estão se desenvolvendo, desde a célula do organismo, do corpo, até o cabelo. Então, assim, e aí, emocional, envolve autoestima, N questões. Então, a palavra desafio eu acho que é a melhor. Porque não quer dizer que é complicado, não quer dizer que é difícil, porque não é isso que está em xeque. O que está em xeque é os direitos, a sobrevivência, o pós-sobrevivência, porque ninguém deve fortalecer o só vínculo, sobreviver, né, né? dessas famílias para ver se Isso, volta. esse resgate. Pois Muitas é. vezes é um É um resgate. resgate E eu muito gostaria grande, de comentar sobre o que a Magra trouxe, Deixa dessa eu questão das só famílias. complementar aqui Deixa. para fechar a minha fala, porque faltou a questão dos direitos e deveres que a gente precisa ter, deve ser cumprido, tanto os direitos do cidadão, como o cidadão também, para ter direito, ele tem que cumprir os seus deveres.
E o papel que vocês fazem é muito pesado, acaba ficando pesado, porque vocês fazem o papel da escola e o papel da família, que é educar Conseguiu, e conseguiu ensinar. sentir, né, amiga? Então, conseguiu sentir o peso, né? Exatamente. Então, meu amigo, parabéns, viu? A Porque, nós, né? Não estou aqui hoje, mas tem 20 pessoas comigo aqui. porque entender verdade. isso, você entender como funciona na real, você tem que suprir a ausência da família, porque acaba suprindo mesmo não querendo, né? Verdade. E pegar um cidadão, um jovem, um adolescente com os hormônios à flor da Fora. pele, Me fale, quando o povo começa a querer namorar. pois Muitos é. questionamentos, né? E dizer a ele que ele tem direitos, mas ele só vai ter os direitos dele também se ele cumprir os deveres, é constitucional, e fazer o papel da escola e da família, que é educar e ensinar. Assim, eu posso trazer milhões de coisas, milhões de exemplos reais, de exemplos que eu vivi hoje, que eu vivi ontem, mas eu vou simplificar um pouco, tentar sintetizar, na verdade, esses conceitos, né? Eu entendo essa visão que as pessoas geralmente têm de realmente ali é uma comunidade. A gente trata muito como uma família. A pedagoga a Virgínia fala muito que os meninos, adolescentes, eles são amigos irmãos. Porque somos esse bando, esse conjunto de pessoas que foi se formando e cada vez mais horas cresce, horas diminui, mas aqui a ideia que a gente transformou e construiu nesse espaço, ela permanece. Uma ideia de ser um coletivo realmente. Por que eu coloco que nós não estamos ali para suprir uma família? Porque pensem, né? E pensemos todos juntos o nível de responsabilidade. Que é eu te dizer que eu vou estar ali para sempre, sendo que 5 horas na teoria, eu vou para minha casa. Sim. E assim, até que ponto eu posso estar sendo, eu não diria nem ingênuo, eu diria assim, até que ponto eu posso ser irresponsável com todo, com o perdão dessa palavra, mas eu acho que é a mais apropriada, de colocar para o adolescente que eu sou a pessoa que vai estar agora referente em relação à família dele. Do Uma tipo, referência. é muito delicado. Porque isso envolve, não é só emocional, envolve até o físico, envolve tudo. Então, assim, não é o nosso lugar, não é o nosso papel realmente dizer que a partir de agora você não tem mais família e agora você é da nossa família. Isso é muito sério, porque isso repercute no presente e no futuro. Cultura. E choca muito. Porque eu tô falando de uma pessoa, gente, de 12 anos, de 13 anos, de 14. Eu não tô falando de uma pessoa de 30 anos, de 25 anos. Olhe lá que tem adultos hoje em dia que nem tem consciência, até né? o dia 30, mas... Pois é, mas aí que tá, você mesmo trouxe os hormônios, é tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, e no fim das contas, quando eu vou dormir, eu não tenho como, por exemplo, chegar e falar com a mãe, com a avó. Gente, a falta de uma mãe, de um pai, eu sei que é grave, né? É muito séria. Mas imaginei também a falta do restante, porque família não é só pai e mãe, né? Família é o irmão, você é não o tem primo, nem- é o sobrinho, é o filho da madrinha. Então, é uma responsabilidade enorme. É por isso que a gente realmente tem essa posição. E também porque a gente trabalha didaticamente com os adolescentes de que eles não vão ficar ali para sempre. No momento que eu digo, na entrada dele, que tudo na vida é transitório, porque aí vem N questões também em jogo. Orientações profissionais, orientações até de pessoas mesmo, que a gente trabalha muito essa dinâmica de que nada é eterno, nada é permanente. Então eu não sou permanente ali naquela instituição, assim como eles também não vão ser. E a gente trabalha isso para, inclusive, tentar fortalecer uma ideia de que vale a pena ainda assim lutar pela própria vida. E lutar de uma forma consciente, estudando, buscando um estágio, querendo se destacar de forma positiva na sociedade. Então, esses conceitos, eles são trabalhados pedagogicamente nessa didática, nessa dinâmica. Não só por mim, pela equipe técnica, né? Como eu já disse, a Érica, a Dani, a Virgínia. A gente hoje mesmo fez uma roda de conversa, teve um probleminha, chama todo mundo, vamos aqui discutir e vamos, é como se fosse assim, direcionar o carão. Porque tem coisas que são coletivas. Agora, o que é individual, claro que elas têm um atendimento individualizado e tudo. Então, é por esse sentido que eu não assumo que eu não trago, que eu assumo esse papel. Porque, e quando eu não estiver mais lá? Até que ponto eu falei uma coisa que não era verdade? E isso é muito grave e eu não acho que seja o caminho. E também para fortalecer esse jovem de entender que a gente está ali batalhando para que ele de repente retorne para um lar.
E não ficar assim, agora que você chegou aqui, pronto, você vai morar aqui pra sempre. Não. E Você não precisou- é bem o E é, objetivo e é da muito instituição, altos né? e baixos, que Mas eles ficam com eu- aquela esperança, né? Quando a gente vai fazer os Sim. atendimentos. Ele, ô tia, eu tenho a esperança de voltar, Sim. chora, e você vai conversar para não entender. Então é um trabalho muito grande. Como eu disse, diariamente tem os altos e baixos, né? É como um grande pronto-socorro. Eu fico brincando assim, brincando no sentido da palavra, eu fico dizendo que lá é um grande pronto-socorro. Só vem gente fragilizada, só vem, né? Como a gente fala, a Virgínia, a pedagoga, ela tem na frente da sala que ela fica, sala lúdica, que a gente chama, uma gaiola, que tem livros dentro. Inclusive, a gente tem várias, como lá tem árvores e tudo, tem vários ninhos de pássaro. E é engraçado que a gente conseguiu um trabalho com os adolescentes de eles não maltratarem. Porque geralmente tem menino que gosta de jogar uma pedra, É. uma baladeira. Uhum. Não, eles realmente respeitam. Inclusive, quando um passarinho cai, às vezes a gente pega um subindo assim tipo num espaço que tem lá uma coluna pra colocar de volta. E é isso. A gente não tá ali pra colocar ninguém em gaiola, pra trancar ninguém numa instituição. Tanto que eles estudam na escola do bairro, eles frequentam a comunidade, é como se ali fosse um lar, uma casa transitória. A gente não tá ali pra engaiolar, pra deixar ali trancadinho, não. A gente tá ali pra cuidar e eles tomarem asas, porque a vida deles é na vida real, não é numa bolha, É que é o acolhimento. O E a gente tem papel que de socializar, vocês. né? Com toda a Exato. comunidade. Eles fazem trabalho E isso, realmente. e isso é direito da criança e do adolescente. Quando a gente Isso. fala em direito, a gente fala sobre educação, saúde, os temas centrais. Mas a socialização, a vida real, a própria vida, a própria história, é um direito tão fundamental quanto os outros. Sim. E assim, a gente deve garantir. Então, hoje eu não falo sobre, vamos supor, não falo do Joãozinho e da Mariazinha como se eles tivessem chegado hoje na vida. Não, a gente busca trabalhar, busca saber por onde eles passaram, outras escolas. E aí, minha filha, as meninas fazem lá e elas fazem com maestria. Até Faz Facebook uma a gente já busca, encontrou né? familiar. A gente já fez reencontro familiar com adolescentes do interior. Olha aí, que legal. De família, de adolescentes que a gente tava já assim, quase que sem esperanças, mas aí foi falando com uma pessoa que tentou achar no cadastro único, não conseguiu localizar, aí foi no radialista, hoje esse adolescente está morando no Quixeramobim com a família. Olha Família aí. de quem? Interessante. Família de irmãos. E a Ângela, acho que só não posso falar o nome, mas a Ângela já atendeu. Então assim, é uma coisa muito possível, é uma coisa muito real. E eu gosto de trazer isso porque gente, se não for o acolhimento institucional, vamos somar. O adolescente ou aquela criança não tem família, porque não, quer dizer, desculpa, não é que não tenha família. Foi violentado na família, então não é um ambiente saudável e seguro. Se não tiver o acolhimento institucional, vai pra onde? Pra rua. Isso é risco total, vulnerabilidade, mais que risco, é vulnerabilidade total. E vulnerabilidade não é só de passar fome e a sede, porque isso também é um problema. Mas o que a gente vive hoje no contexto da criminalidade, do que pode ali ser mais atrativo, porque existem outras atrações hoje na sociedade e que infelizmente elas não levam a nada que é bom, né? Pior. Então tem tantos jovens que, por exemplo, eu ouço me dizendo que não tem mais nada a perder, e é onde a gente entra com o trabalho dizendo, cara, e a tua liberdade? E a tua própria consciência? Cara, tipo, menina, e aí? E a tua força de vontade? E a tua vida? Não, Yuri- se não importa? É. E além disso, infelizmente, eu assisti um documentário, fazer propaganda aqui para Netflix. Tem um documentário sobre, sobre adolescentes, né? Em medidas protetivas, em outro nível. E além de eles entrarem, verem esse mundo que nós estamos vivendo, que toda vida teve coisas ruins. Mas agora parece que o bicho ficou solto, né? É porque Ainda agora tá na pior. mídia. É a Porque agora tá no mídia, celular. Antes Pois é. antes a gente esperava o jornal, né? Agora a gente pode ver no celular na hora que Exatamente. acontece. Então, Agora é instantâneo a gente mesmo. vê mais rápido agora, né? E aí, nesse documentário, a juíza entrevistando cada adolescente para poder dar o parecer dela, né? Eu acho que eu já vi esse E documentário. um deles, esse jovem, matou o pai, porque não aguentava mais de tanto apanhar. Apanhava por nada. Então, além desses jovens viver dentro de uma família agressiva, Que era ele pra- pode correr dar o segurança, risco né? de ser violentado e ser vítima de um suicídio, ou ele pode ser o matador, porque não Reproduzir. aguenta nem reproduzir. Tá Né? acontece, Infelizmente,
É incrível. Gente, a gente tem que pensar. Se a gente, vamos supor, quem cria peixinho, né, em casa, peixinho dourado, como se chama, né, no filme. Você tem que trocar a água do peixe. Sim. Porque, na verdade, é o ambiente onde ele vive. Você Sim. tem que alimentar, você tem que botar uma iluminação, aí você quer decorar tudo mais, né? Se você cria planta, se você cria planta e a planta começa aí, não, aí, assim, se o peixinho começa a ficar mal, você no mínimo troca a água. Você no mínimo vai atrás saber o que é. Você cria planta, né? Tem lá, gosta de plantinha e tudo mais. A planta começa a ficar murcha. Você vai trocar a terra. Ou vai adubar, ou vai ver formas. Então, por que com criança, adolescente ou qualquer outra pessoa, a gente não imagina que o contexto também tem que ser, pelo menos, observado? Não tô dizendo que tem que trocar, né? Cada caso é um caso, mas é uma sabe lógica. O que é? E o pior é que eu costumo dizer isso. Os adultos de hoje foram criança e a gente sabe o que cada criança já passou. A gente nunca tem direito de nada, né? Sabe uma A frase gente muito nunca forte? pode nada. Uma frase muito forte agora, perdão, porque eu não vou lembrar de quem é, mas assim, a gente também vive e reproduz essa frase, que é: nós somos pessoas que têm suas fragilidades, que estão, de certa forma, também um pouco quebradas, por vários contextos. Sim. Estamos ainda num contexto de pandemia, a gente não tem como negar. Mas nós somos pessoas fragilizadas que têm o trabalho de cuidar de pessoas fragilizadas. Sim. E aí, até Verdade. que ponto a gente vai conseguir romper com esse sistema e um dia sermos pessoas fortalecidas para fortalecer pessoas fragilizadas? Pois Porque todo mundo vive um próprio sistema, né? A gente tá lá trabalhando, vocês aqui, depois tem a questão de família, tem casa. Então, assim, a gente hoje busca se realizar no profissional, porque muita gente não... Aí eu tô falando de uma questão que é para além da assistência social. Sim. Falando de uma questão mais geral, Sim. vamos filosofar. Todo mundo busca se realizar em alguma coisa, Sim. né? A gente vive no estado No profissional, no amoroso, seja lá em que Isso, for. né? As Até tem a pessoas sorte andam no azar, buscando. no jogo, sorte no amor. Sorte Em no algum amor. local a gente quer acertar. Então, assim, quando a gente começa a viver mais o ambiente de trabalho relacionado aos direitos humanos, a gente quer se realizar. E como é que eu me realizo nesse trabalho? Buscando com que esses direitos sejam efetivados. Sim. Então, me aprimorando, trazendo conceito novo, Isso. criatividade, pegando aquilo que... E reciclagem, vamos Também. falar também, porque não existe material chegando toda semana. Desenvolvimento Isso. sustentável. A gestora ambiental falando aqui. Pronto, é isso. A gente tem que se sustentar Se sustentar. e buscar uma sustentabilidade, nessa sustentabilidade, né? É porque, Sustentar o ó, trabalho. é incrível, assim, as pessoas acham que falar em meio ambiente, em desenvolvimento É falar em sustentável árvores, é falar né? em árvore, né? Mas o conceito de desenvolvimento sustentável é cuidar do hoje para que as nossas crianças amanhã tenham os recursos naturais para sobreviverem. Então, é tudo isso que a gente está conversando agora. Se eu não cuidar do hoje, eu, adulto, consciente, educado, racional, o que é que eu vou deixar para as nossas crianças? E a gente Meu tem que medo pensar é fora da nosso caixa. futuro. Né? Temos Pois que pensar é. fora da caixa. É. Mas o nosso presente também não tá bacana. Não Não tá. tá. Nosso presente, é isso que eu tô Né? dizendo. A gente já tem a consciência que se nosso continuar presente assim, não a tá, ladeira não abaixo. Nosso Não presente não vai, tá a bacana, gente- como é que vai ser lá na frente? Exatamente. Como disse, a nossas crianças e adolescentes é o futuro. Se o futuro está sendo violentado os direitos, como elas vão reproduzir isso? E aí é interessante A gente tem que pensar nisso, vocês né? falaram sobre isso, eu já puxo o gancho de qual a perspectiva. Ah, Yuri, você falou tudo isso, até a Margarida disse, né? Meu Deus, quanto desafio. E aí, Quanto qual o sentido? desafio. A gente também tem que trabalhar numa perspectiva não só de revitimizar quem já foi vítima. Porque se a Sim, pessoa chega lá, Isso. fragilizada, e eu vou chegar, oh meu Deus, pobrezinho, coitado, pois é. coitado, ó, eu não tenho uma família, não tenho uma casa, não tenho nada. Gente, se a gente for nessa, a gente vai contribuir para esse sistema melancólico, que não sim. significa que a gente abandone isso, não. Para isso, a gente tem que acionar a rede, a gente busca marcar as consultas no CAPS, né? Busca fazer todo o atendimento na rede. E muitas vezes tem que elaborar um relatório técnico para conseguir o atendimento daquele adolescente, para esperar uma fila, porque assim, não tem uma certa prioridade, né? Porque Não tem. teríamos prioridade se a gente tivesse na rede inteira pessoas suficientes para atender. Outro tema também é esse. Mas a gente tem que fazer N movimentações dentro da lei, porque nós somos um serviço que presta, né? Um serviço público, Sim. dentro do que é correto, para garantir o atendimento a essas pessoas, que é aquilo que
E aí a gente fica visualizando, meu Deus, a gente tem, vamos supor, tem que batalhar para conseguir um transporte para levar o adolescente pro CAPS, aí tem outra, porque cada um com sua questão, né? isso. Uma pro CAPS, às vezes é Cara, com sua duas vezes, particularidade, é às verdade. vezes tem que ir também questão ali pro serviço socioeducativo, né, para alguma medida que está em sistema de semiaberto, ou a escola tem que ir lá, o menino brigou na escola, aí tem que ir lá, por quê? Porque não foi o menino do abrigo, que desculpa, não foi o adolescente, foi o menino do abrigo, foi a não, menina do não é abrigo. briga, É. Aí se tá 10 pessoas Achado, na é rua, verdade. 10 é. pessoas na rua e um joga o papel no chão, foi o menino do abrigo. É. Porque também existe esse estigma, esse preconceito. É o preconceito. Verdade. Isso. E assim, mas a gente tá lá pra dizer que às vezes foi o menino do abrigo, às vezes foi, mas às vezes não foi. Foi. Às E o vezes menino não. do abrigo leva a Achado, culpa. E aí é claro que a achado gente também. defende, a gente primeiro busca saber o que é. Ontem mesmo aconteceu isso, fui na escola, junto com a Virgínia, e assim, a gente levou a mãe do menino. Olha só, eles têm família. Só que tá num contexto onde a família tá ainda buscando restabelecer o laço, buscando reconquistar a guarda. Mas a gente busca com que a família se envolva nessa vida. Pra não ser assim, aí é onde entra as férias. Não é isso. Do tipo, vocês cuidam dos meus filhos e eu tô aqui. Não, gente. Vamos lá, a senhora participar também. Desse A senhora momento, esteja é. aqui naquele horário marcado, porque é o seu filho. Sua Não é- responsabilidade, Aí né, é cara? onde Chama pra não é responsabilidade, meu né? filho, é o seu filho. Eu tô aqui lhe ajudando e muitas vezes o puxão de orelha, na realidade, não é pra ele. É pra a senhora também não reforçar isso. Essa autonomia, como muita gente fala, o empoderamento errado, né? Que vocês colocaram no dia das palestras, no encontro. Não é isso. Então a gente chega na escola e fala: viemos aqui pra dizer que ele não tá correto nisso que ele fez. E que se tiver uma disciplina na escola, foi para não ter uma atividade que ele ia participar, a gente do acolhimento assina embaixo, desde que todos sejam responsabilizados de forma igual. O que brigou, ninguém vai saber quem bateu com a esquerda ou com a direita. Todo mundo brigou, né? A violência que gera violência. Então todo mundo tá errado. É, Desde aquele que foi agredido e revidou, até aquele que agrediu isso. com palavras, fisicamente, mas a gente já vai para reforçar que a educação ela não é só de um lado. Ela tem que ser, e a gente vai para apoiar a escola e dizer, se vocês disserem que de repente vai ser suspenso, a gente não veio aqui para amenizar, passar a mão na cabeça, como a gente fala popularmente. A gente não veio aqui para isso, mas a gente veio para entender a situação e ver qual é a melhor medida para ensinar esse adolescente a não retomar esse problema, não fazer isso de novo. Não Porque o reproduzir, foco é orientação para a vida, o foco é projetos de vida. vida. não. Esse é o nosso grande foco. Tudo isso que eu Formar falei é o cenário. cidadãos. É o cenário para que esse Isso. jovem ele saia do acolhimento, ainda morando no acolhimento, e ele consiga conviver com a sociedade, e ele Superar, consiga né, lidar todo. com isso, superar. Porque ele tem que conseguir também lidar com os preconceitos. Isso. Gente, é um preconceito até para namorar. Porque assim, tem coisas erradas mesmo, tem vezes que quer extrapolar no horário, a gente não pode permitir, não é assim. Mas tem gente que tem familiares que não quero que minha filha namore com ele, porque você sabe, né? Aí pode dizer porque ele é de abrigo, porque ele vive no acolhimento, mas ele não é, ele vive no acolhimento, ele não vive num outro planeta. Então assim, ele também tem sangue, também tem carne, também tem osso, também erra, também acerta. Então é um trabalho também para que eles É tenham a uma vida projetada. As pessoas gostam Eu- muito de taxar, as pessoas gostam muito realmente. Acho que eu falo mais que a fazer Magda, né? Ela disse ela disse Que bom, graças a Deus. Foi o É, único convidado bom. que deixou isso. as não, A que Magda, bom. a Magda supera. achei bom. É porque é um tema assim, eu sou A apaixonada, gente poderia né? passar É. mais tempo, mas tá já chegando no final. Que pena, a gente tem que marcar outro Sim. momento, viu? É. Porque é muita É. coisa. E eu venho. E no segundo momento, eu quero saber como é que essas famílias desses jovens são atendidos. Top. A gente Sério. traz assim. Quer saber agora? Ou já quer dar um spoiler? Porque assim. Não, Como o nosso é? tempo Nós travou. vamos- Tá estourando. Deixa isso Só pra posso parte A adiantar. gente dois. vai pra Deixa, vamos botar aqui parte 1 e vamos É. Tudo gravar bem. parte 2. Só posso adiantar que é outra missão. Pois é. Outra missão. Porque Quase Olha, impossível. vocês não podem perder, viu, as cenas. Dos próximos capítulos. Yuri Ramos do Abrigo.
É isso aí, gente. É porque é muitos desafios, são muitas perguntas, é como diz, você passa diariamente, é como diz, muita coisa que a gente precisa realmente saber e tirar esse preconceito. É como você fala, né? O menino do abrigo sempre é errado, é taxado nas escolas. Sempre as pessoas, os adolescentes, mesmo sem ser do abrigo, as pessoas da educação, eles acabam taxando muito, sem saber A o que está cultura acontecendo. mata toda hora e né? todo instante, Não sabe né? nem o contexto e Isso. acaba julgando demais. E a Então, gente vive um contexto que ninguém se implica mais. É Todo verdade. mundo reclama que tem lixo na rua, mas ninguém pega a sua Ninguém tá sacolinha nem e recolhe pelo menos uma tampinha. Pois Gosta é. E muito isso, de no salvar o geral. lixo. Pois é, sabe? Por isso que eu não Critica, mas critico não tem ninguém. atitude, né? Assim, É. eu pelo menos não trago pra cá, não quero detonar ninguém, nem nenhuma instância, mas eu tô pra dizer que, assim, existe trabalho, gente. Não falta serviço. falta. Não falta Falta serviço. pra quem quer trabalhar, não falta não, viu? Só- Porque Já, a gente já dizia trabalha. Chico Xavier, não falta serviço, Pois é. mas tem que querer fazer. E É, depois eu verdade. queria agora, né, que cada um faça suas considerações finais, né, pra gente poder, infelizmente, por conta do horário, pra gente finalizar. Vamos lá, primeiro o Yuri, dê suas considerações. Se quiser deixar um recadinho nessa câmera aqui, deixar um recadinho aí, pra Recadinho do A coração. conversa é tão boa que a gente nem lembra das câmeras. Eu tô me comportando como uma conversa realmente, porque agora que eu lembrei que a gente tem câmera, né? Deixa o recadinho. Agora que eu percebi que eu tô sendo filmado, né? Gente, assim, além de agradecer esse espaço, agradecer essa oportunidade, agradecer a confiança, porque é muito desafiador você ter uma autoridade sobre um tema. Então, assim, eu não tô aqui pra dizer que só nós sabemos fazer o serviço de acolhimento, só esta equipe. Longe de mim. Até porque a gente busca aprender, inclusive, com o que já está sendo feito em outros locais. A gente vai. E aí, assim, vamos no YouTube. Sabe, o YouTube não é só pra você ouvir uma música ou, sei lá, fazer uma festa. Também tem muito conteúdo. Você pode aprender profissões Sim. inteiras ali. Então a gente Verdade. busca utilizar aquilo que a gente tem acesso. E eu acredito que qualquer profissional que trabalhar na assistência social, mas trabalhar em acolhimento, ele tem que, no mínimo, gostar de ver transformação. Porque, gente, se você não conseguir ver a transformação, ou você não conseguir, de repente, proporcionar que isso seja um caminho, não estimula. Porque aí você vira quase que aquele balcão de reclamações, né? De só recebe reclamação e não vê esse processo de trabalho sendo finalizado. Então a gente lá consegue ver o início, meio e o fim. A chegada, o desenvolvimento do trabalho e o desligamento, o desacolhimento, batalhando para que seja antes dos 18 anos. E que quando é com 18 anos que saia com uma casa, um aluguel social, na verdade, né? Sim. Não um Ah, programa isso aí, de habitação. A gente tem que falar no próximo, para quando sair. O terceiro, pra onde, então. né, Isso, mas assim, as mensagens são nesse sentido, que independente da profissão, qualquer pessoa hoje tem que se qualificar para viver esse cenário, para ter criatividade para conseguir não pirar a cabeça, porque hoje mesmo todo mundo já viu que a gasolina já subiu de novo. Meu E os Deus. postos de Desculpa, amiga, desculpa ter dito. desculpa, E a gente sabe que os postos sobem, parece que assim que o aumento Quando é para daqui a 15 eles dias, pensam, só em aí já pensar, sobe agora. Então, assim, N questões que O afeta salário nada. afeta no prato de comida do trabalhador, afeta no prato de comida de qualquer pessoa. E isso pra gente é muito sério, por quê? Porque é um diferencial. A gente não se distancia do nosso público. Poxa, poderia ter sido eu. Né? A violência, a violação de direitos, ela não está somente numa classe social mais baixa. Apesar de sabermos que, infelizmente, os retratos mais que a gente tem, atingidos, né, famílias na mais penitenciária, tudo, é questão da vulnerabilidade social, do acesso à renda. é. Mas não está só ali. E nem é só de uma forma. Ela é multifacetada. Ela tem várias caras, vários rostos. E a gente tem que não se distanciar do público. E conversar olho a olho, conversar perguntando quem é, dar um abraço, dependendo do contexto, da situação, porque tem pessoas que precisam Sim. do acolhimento dessa forma também. Dar o tempo, respeitar, porque ninguém vai abrir sua vida assim a cada minuto que a gente perguntar. Então tem todo um processo. E literalmente o que eu digo é para que não só a população, não só os profissionais, mas a população também abrace esse tipo de causa. Poxa, se eu quero fazer uma boa ação, faça um voluntariado. Adote um projeto de vida. Apadrinhe uma criança, um adolescente. E não é obrigado a apadrinhar indo lá e levar um presente, não. Poxa, paga um curso de línguas.
Poxa, é muito mais barato e mais lucrativo, se for pensar, aquele adolescente fazer um curso de línguas que você consegue proporcionar e vai dar um benefício para a vida inteira, porque vai dar possibilidade de ele pensar fora da caixa e pensar, Sim. eu tenho chance. É. E aí você transforma a cidadania, né, dessa forma, transforma Sim. a sociedade. Então, é isso que quando eu tenho chance de falar, eu falo. Apadrinhem, pessoal, apadrinhem. Apadrinhem, Gente, é o busquem saber. recadinho aí, viu? O recadinho do coração. Quem puder, apadrinhe, Show, porque é muito maravilha. importante. A gente tem que fazer a E nem nossa tudo é parte. financeiro, viu? É, Tem muitas vezes esse isso. apadrinhamento que é de fato aquela pessoa que tem tanto amor pra dar que, poxa, doe esse amor no acolhimento institucional, que acredite, não vai verdade. faltar quem queira esse amor. Não Isso vai. mesmo. Faça o que os parceiros da AMEN fizeram, os apoiadores do evento, Ai, do que primeiro, lindo. né? Do primeiro encontro de mulheres, É, a fala é lindo. delas. Lá em Consideração sua consideração, a minha ou a sua? Vamos lá, quem quer falar primeiro? Bora. Vou Eu, finalizar. assim, fiquei encantada com a sua fala, viu, Yuri? Meus parabéns pelo lindo trabalho. Eu me considero uma profissional do seu nível e você do meu nível, porque nós saímos da zona de conforto para fazer a Verdade. diferença, e isso é que a gente está precisando na sociedade, né? Verdade. Então, Exato. agradecer e trazer aqui uma mensagem para os pais. Vamos cuidar das nossas crianças, independente das dificuldades, para que não aconteça ao ponto dessas crianças, desses adolescentes chegarem a um abrigo, né? Só em última instância mesmo, né? Então, fica aqui o alerta que esse abrigo é só para uma emergência ou uma urgência, né? E vamos cuidar dos nossos pimpolhos. Muito E agradecer bem. a presença do meu amigo Yuri. Vamos. E eu quero a minha fala deixar registrado. Sempre que a gente está falando sobre criança e adolescente, eu vou lá para trás e falo que na minha época as crianças de rua eram chamadas de mirim. É mesmo. Mirim. Qualquer criança que tivesse de cabelo raspado, cabeça raspada, era um mirim. E o mirim era o ladrão. Uma criança. Pejorativo, total. Pois é. Marginal, né? E assim, ouvi a sua fala em dizer que a culpa foi do menino do abrigo, ou a culpa é da menina do abrigo. É dizer que esses adolescentes, eles são sujeitos de direitos, né? Está dentro da nossa Constituição brasileira, o direito do cidadão brasileiro. E dizer a cada cidadão brasileiro que o Estatuto da Criança e Adolescente veio para garantir mais ainda os direitos dessas crianças e que o Estatuto ele não tem só direito para essas crianças, tem também dentro dos seus artigos, dos seus parágrafos, seus incisos, os deveres que cada um. O Estatuto da Criança ele não veio para proteger marginal, que são as frases de alguns cidadãos brasileiros, né? Veio para garantir que uma criança, que um adolescente que é interrompido o seu desenvolvimento possa ter o direito de ter um instituto como o seu, de ser oportunizado a ele o direito de transformação, de formação, de participação, de inclusão, e que a gente precisa ler e compreender o contexto. Primeiro, o brasileiro precisa entender, interpretar, porque não interpreta, né? Quando o cidadão brasileiro começar a ler interpretando o texto, aí ele vai entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma Bíblia sagrada também para defender aquelas crianças que foram massacradas e são até hoje. É verdade. E essa é a minha fala e quero lhe agradecer demais. Foi um aprendizado para mim. Uma troca de experiências, porque vocês, a fala é delas, né? A fala de vocês, assim, esse espaço que seja um canal para que muita gente se mexa. Que tá Sim. faltando isso, sair da zona de Sim. conforto, né? Sair Vamos da se mexer, zona- galera. Não falta, né? Vamos se Pois mexer. é. Eu acredito no mundo melhor. Também. Eu Por isso que também. Estamos aqui, Estamos né? aqui, Nós a minha estamos aqui para verdade. fazer esse papel, como a gente sempre está falando.
esse papel não é só dos órgãos, não é o papel do cidadão também. A gente, assim, eu sou assistente social, vocês, não é só porque a gente é profissional da área, não é só a gente tem que fazer nossa parte, não, estando lá nas instituições, não. Você também, como cidadão, tem que fazer a sua parte. A gente está falando de direito e deveres, como a Magda já falou. E o pessoal realmente tem muito disso, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é para defender, marginal. Gente, não é. Tem direitos e deveres. E nós, como pais, né, temos que fazer o nosso papel, que justamente está sendo, né, violentado. Então, vamos fazer o nosso papel, nossa obrigação, que é de cuidar das crianças e dos adolescentes, para não chegar no extremo e tá chegando até você. Gente, vocês não sabem o quanto dói, é triste você ver, querendo ou não, crescer nessa situação, né? Por conta de quê? Por conta dos pais não ter a família, a extensão. Aí vamos complementar o município, o estado, a União, o judiciário, todos são responsáveis. Todo o sistema é responsável. Então a gente tem que fazer a nossa parte e não reproduzir isso, como a gente está falando, o futuro do nosso país são as crianças e os adolescentes. E o Estado precisa compreender que onera. Eu não invisto hoje, e esse cidadão que eu não formo hoje, ele vai se tornar o que para mim amanhã? Isso E eu vou, mesmo. coincidentemente ou não, o número de penitenciárias, polícia, cresce cada vez mais. Por quê? Porque é necessário. Sim. E é necessário por quê? Porque não é existe risco investido, social. pois Então, a é. gente trabalhar é políticas um caminho públicas, único, né? é uma esteira única. Não tem ponto sem nó, né? Aí Como a vira gente uma fala. bola de Verdade, uma bola de e neve, aí vai reproduzindo, é igual a vai praga, passando né? de anos E as anos. pessoas e os níveis têm que se responsabilizar. Não pode mais ser uma coisa de jogar para cada. Isso é da educação, é da assistência, não da saúde. é uma rede. É do Estado, Pois como é. um órgão, como órgãos, né, públicos e que tem que atender o povo, e também é da sociedade. Da Tem que sociedade. ser, tá previsto no estatuto, né? Agora, é claro, se nós precisamos ter um estatuto para defender direitos, olha que nível que a gente está de vida, né? No Brasil, para tudo precisa de uma Mas é lei para importante garantir o fortalecer. direito. É importante fortalecer. É importante infelizmente. Então, fortalecer. gente, esse tema, como é diz, é muita marginalizado. coisa, é porque quando a gente trabalha, é muita violação de direito. Então, vamos ter essa empatia e vamos fazer valer os direitos, né? E fazer valer as obrigações, as nossas obrigações como educadores, como pais, para não chegar até esse nível. E eu queria agradecer, foi maravilhoso. Quero parte Foi 2 e ótimo. parte 3, que ainda tem muita coisa pra gente falar, viu? E muito Vamos lá. obrigada. E nós chegamos mais no fim da Fala É dela! Dela.